Olá, me chamo Gustavo Siebra e irei ensinar como fazer o hidrograma de projeto utilizando o método SCS. O intuito é que aprenda a metodologia para conseguir entender e usar bem a planilha que estou disponibilizando. Deixarei o link aqui na descrição. No blog, fiz uma postagem passo a passo descrevendo a aplicação do método. Primeiro passo, separação do escoamento, onde precisarei aplicar a primeira equação do volume superficial acumulado. Em seguida, a equação 2 das perdas iniciais e a 3, a capacidade máxima de armazenamento da camada superior do solo. Voltando à planilha, irei puxar a barra de rolagem até o fim. Aqui eu tenho os hiatogramas, Fiz vários hiatogramas para fazer várias simulações diferentes. Nessa aplicação, irei usar o tempo de retorno de 50 anos e um T de 60 minutos. Em um vídeo anterior, ensinei a fazer o hiatograma utilizando o método dos blocos alternados. Preciso copiar essas duas colunas porque eu vou utilizar esses resultados. Irei colar aqui em amarelo. Em amarelo significa que não tem fórmulas. Todo o resto dessa coluna possui fórmulas e o cálculo será feito automaticamente. Bom, aqui eu fiz o cálculo do tempo de duração em horas. A precipitação deixei em milímetros. Em seguida, faço a precipitação acumulada, no qual eu repito a primeira linha. E, a partir da segunda, pego a anterior mais a atual. Faço isso para todas as outras. Bom, na precipitação excedente acumulada, eu preciso entender que eu irei aplicar essa fórmula, primeira fórmula, com base no CN, que é 80. O CN ele pode ser utilizado para bacias rurais, para bacias urbanas. Tem tabelas que identificam qual o melhor CN você deve utilizar. O cálculo do S fiz de acordo com essa fórmula, no qual passo o CN, no nosso caso 80, nós tivemos aqui o 63,5. Em seguida, o IA, que é 20% do S, 12,7. Na precipitação excedente acumulada, nós iremos adotar um critério, que a precipitação acumulada, se não for maior do que A, recebe zero. Em seguida, veremos a mesma condição, ela é aceita ou não. A precipitação acumulada é maior do que A? Não. Então, ela é zero. Somente aqui, 15,48 é maior do que A? Sim. Então, irá aplicar a fórmula do volume superficial. E assim, foi feito para todas as linhas. Em seguida, eu repeti a primeira linha e, em seguida, peguei o atual menos superior para ver a precipitação excedente de cada tempo. Ao final, eu somei todas as linhas e tive 34,89. Eu quis achar o volume da bacia. O que eu precisei fazer? Precisei que esse valor em milímetro ficasse em metro. Então multipliquei por 10 a menos 3. E a área da bacia se encontra aqui e ela está em quilômetro quadrado. Então para metro quadrado vezes 10 a sexta. Achei o volume da bacia. Esse valor vai servir posteriormente para validar o nosso hidrograma de projeto. Bom, voltando aqui para essa tabela, eu adotei valores da bacia hidrográfica. Base em quilômetro 0,5, altura 0,8, achando o nosso valor da área. Perceba, tudo que está em amarelo não tem fórmula. O comprimento, adotei o teorema de Pitágoras. O S é inclinação em porcentagem. Aqui nós temos a área impermeável, que vai de 0 a 1.
tempo de concentração em minutos, eu utilizei aqui duas fórmulas, watt de Shaw e de Shake. Posteriormente, coloquei o tempo de concentração em horas, tanto para watt de Shaw como para Shake. Em seguida, tem o tempo de duração, que é de 1 hora, 60 minutos. E em seguida, temos aqui o nosso tempo de pico, que foi feito com as fórmulas da propagação superficial, no qual aqui temos a fórmula de Shake. Em seguida, o tempo de pico. A fórmula 6, temos o tempo de subida. A 7, temos o tempo de base. E na fórmula 8, a vazão de pico do hidrograma unitário. Então, iremos aplicar todas essas fórmulas, tanto para o tempo de pico, o tempo de subida, o tempo de base. Aqui temos o valor adotado na nossa precipitação, a área calculada na nossa bacia e, por fim, o cálculo da vazão do nosso hidrograma. Beleza. Tendo esses valores sido adotados e calculados, vamos aqui para a nossa coluna A e B. O que é feito aqui? Aqui nós temos os valores do hidrograma unitário adimensional. Esse hidrograma pode ser utilizado para qualquer bacia do mundo. Então, precisamos transformar esse hidrograma em um hidrograma unitário dimensional. Para isso, foi feito o seguinte cálculo. Foi calculado a linha em que estamos por o nosso tempo de subida, que foi calculado. Isso para todas as outras linhas, como pode ver. A célula do tempo de subida está bloqueada com o cifrão. Então, você pode copiar e colar até embaixo. Tudo vai ser alterado automaticamente, já que está tudo em fórmula. Já para achar nossa vazão, também multiplicamos a linha atual da coluna B por nossa vazão de pico achada agora há pouco. Feito isso para todos. Bom, em seguida, percebam que nós começamos em 0.1H, que são 6 minutos. No passo de 0.1, que são 6 minutos, então temos 0.1, 2, 4, até 2.5, que é o nosso valor máximo, nosso hidrograma unitário dimensional. Então, eu precisei fazer algumas interpolações. Por exemplo, aqui eu tenho um valor de 0.4. 0.4 no nosso hidrograma unitário dimensional é 1.547. Tem alguma coisa errada aqui. Então, é o seguinte, vamos verificar o porquê disso aqui está em azul. Eu precisei adotar interpolação. Por que eu estou adotando interpolação? Porque percebam que alguns valores aqui não tem no nosso hidrograma unitário dimensional. Por exemplo, nós não temos aqui o nosso 2.2, 2.1, 2.3, 2.4. Então, para achar esses valores, eu fiz interpolação. Para fazer interpolação, eu precisei fazer dois arquivos. Eu precisei copiar essa coluna para um arquivo chamado HU1 e HU. Esse aqui será o HU, as colunas C, D e E. E a coluna F eu chamei de HU1.txt. E utilizei o MATLAB para fazer esses cálculos. Pronto, eu chamei HU.txt e HU1.txt. Tudo isso na mesma pasta onde você vai rodar o arquivo vazão hu.m, que é a extensão do MATLAB. Vou mostrar aqui como é esse arquivo. O HU é justamente os dois primeiros, essas três primeiras colunas, onde tem o tempo, o separador e a vazão.
e aqui onde tem o nosso tempo. Nós queremos achar esses valores aqui. Vou até deletar para a gente não confundir. E então, irei lá no MATLAB, irei rodar. Está rodando, pronto. Irei aqui abrir o vazão saída. Pronto. Um pouco lento. Pronto. Carregou aqui. Irei copiar todos os valores. Irei colocar aqui só para eu mudar o que é ponto e vírgula para ponto. Então vou copiar tudo e jogar aqui. Pronto. Agora eu tenho os valores corretos. Então percebam que aqui onde é 0.4 ele tem que estar entre 1.3 e 1.547. Então eu tive o resultado de 1.543. Joia, confere. Vamos só ver mais um, 0.7. O 0.7 é para dar um pouco menor do que 1.297. Bom, aqui percebam que a gente teve um pequeno erro, que acontece, é aceitável. Você poderia já pegar o próprio valor que ele demonstra aqui. Porém, esses valores que nós temos aqui, 2.1, 2.2, ele não se encontra disponível aqui. E é muito útil para essa situação. O código também eu estarei disponibilizando para caso queiram utilizar, né? Bom, tendo feito isso, a gente vai precisar copiar essa coluna, certo? E então jogamos aqui, né? Essa será a nossa última tabela. Bom, nessa tabela perceba que nós temos aqui várias colunas, de Q1, Q2 até a Q10. Cada Q desses aqui representa essas unidades, né, esses blocos de tempos que a gente utilizou. Também estão com fórmulas. Percebam que foi aplicado, nós travamos a célula T2 aqui de cima, dividimos por 10, que foi a nossa precipitação, e multiplicamos por T2. Faremos isso até o fim, até 2.5. Eu extrapolei porque pode ser que você utilize tempos maiores, né? E ele já faça isso automaticamente. No segundo passo, que seria o Q2, percebam que ele começa exatamente em 0.2, né? Ou seja, no minuto 12. Então nós precisamos deixar aqui zerado e então começar a partir daqui a nossa forma, que também segue a mesma lógica da vez passada, que agora nós pegamos a segunda linha, bloqueamos e dividimos por 10 e multiplicamos para a primeira linha da nossa vazão achada. Você faz isso também lá para baixo, tá tudo com forma, ou seja, você não precisa se preocupar, já que achou todos os outros valores, ok? No terceiro passo, você perceba que também ele vai começar, o terceiro começa em 0.3, ou seja, em 0.1 e 0.2 está zerado, ou seja, essa parte de verde você precisa fazer para que siga a mesma lógica, para Q4, para Q5. Então, finalmente, nós chegamos aqui no nosso hidrograma. Nosso hidrograma de projeto ele é feito com a soma da linha inteira, de Q1 até Q10. Perceba que se seu bloco for menor do que 10, né, se por exemplo você tiver aqui só 5 blocos, então você diminui, você não vai utilizar tudo isso aqui, você vai utilizar somente do Q1 ao Q5. Se você tiver 15 blocos, então você precisa aumentar o número de Qs. Entendam que isso aqui é uma referência para que você possa fazer o seu. Então, aqui eu somei todas as linhas até lá embaixo, e então fiz o cálculo do volume, né? Será que confere o nosso volume? Nós percebemos que foi até 3.5, né? 3 horas e meia, 3 horas, e deu 13.958. Ou seja, confere com aquele valor que nós calculamos anteriormente, né? Ou seja, muito aproximado. E finalmente consegui gerar aqui um gráfico, né? No qual
temos os Qs, né, aqui apresentado, Q1, Q2, e o hidrograma de projeto, que é a soma deles, ok? Então, assim, a planilha tem vários detalhes, né, e espero que possa ter contribuído, né. Se tiver ficado alguma dúvida, podem estar enviando alguma sugestão, alguma dúvida, né, para esse e-mail de contato, e fico disponível. Muito obrigado e até logo.